Boa noite, irmãos. Nós estamos dando início à nossa reunião de oração. Hoje é quinta-feira, dia 23 de julho de 2020. Nós estamos estudando o Sermão do Monte, o mais belo dos sermões do Senhor Jesus Cristo. E eu convidarei os irmãos, antes de mais nada, começarmos essa mensagem com uma palavra de oração. Vamos orar? Senhor Deus Pai, obrigado por esse dia, pelos teus cuidados para conosco. Ó Pai, obrigado por podermos entrar na tua presença. E agora rogar tuas bênçãos sobre a tua palavra. Não podemos entrar na tua presença, abrir a tua palavra sem pedir a bênção sobre ela. Por isso rogamos, abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos então estudando o Sermão do Monte. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 15 e 16. Já falamos do versículo 14 a semana passada. O Senhor Jesus Cristo nos chamando, nos caracterizando como luz do mundo. E o versículo 15 e 16 diz... Vamos ler o 14 também. Já estudamos semana passada, mas vamos ler o 14 para dar sentido ao texto. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Assim brilha a tua luz. É a mensagem de hoje à noite para os irmãos. Após o Senhor Jesus Cristo declarar que somos luz do mundo, ele busca a nossa atenção para a importância dessa declaração. Então ele fala, olha, agora então vocês devem brilhar. Assim brilha a vossa luz. O exemplo que ele traz da inutilidade de uma candeia ou uma lâmpada, se ela estiver debaixo de um alqueire, ou se você colocar debaixo da cama, ela não tem sentido, não tem valor algum. E isso fica melhor explicado no texto de Marcos, capítulo 4, versículo 21, e também o Evangelho de Lucas. Vamos ver Marcos, capítulo 4, versículo 21. Marcos 4, 21. Diz assim o texto da palavra de Deus, Marcos 4, 21. Também lhes disse, vem porventura candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem, antes para ser colocada no velador. E também Lucas, capítulo 8, versículo 16. Lucas tem dois textos, o Senhor Jesus Cristo falando a respeito disso. O primeiro é em Lucas 8, versículo 16, e depois o outro é no 11, 33. Primeiro Lucas 8, 16, o versículo diz assim, ninguém depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. E no capítulo 11, versículo 33, o Senhor Jesus Cristo diz mais ou menos a mesma coisa. Ninguém, pois, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim que todos entram e vejam a luz. Então, essa é a utilidade de uma candeia, de uma vela, de uma lâmpada. Ela tem que ser colocada no lugar onde todos possam ver naturalmente para enxergar o ambiente onde ela está. Então, uma luz ela é ineficiente se tiver por debaixo. Sabemos bem disto. Quando, por exemplo, falta energia em nossas casas e acendemos as velas, aonde que nós costumamos colocar essa vela? Sempre no lugar mais alto, porque quanto mais alto, mais ela ilumina o ambiente. Se você colocar num lugar baixo, ela vai iluminar pouco ali. Então, você coloca no lugar alto e aí ela ilumina todo o ambiente. Então, no versículo 14, o Senhor Jesus Cristo fala da cidade. Ele dá o exemplo da cidade da mesma forma. A cidade no alto do monte, onde qualquer viajante consegue enxergar de bem longe. Talvez você já passou por essa experiência. Você está viajando numa estrada durante a noite e lá na frente, bem no alto, você vê luzes acesas. E você percebe que ali existe uma cidade. Você enxerga. A referência é a luz acesa. E assim então deve ser cada discípulo de Jesus Cristo.
devemos desempenhar o papel de luz do mundo. Devemos expor aquilo que aprendemos de Cristo. Devemos fazer com que aquilo que aprendemos do nosso Senhor seja visto pelas pessoas que nos cercam. O conhecimento que obtemos da palavra de Deus, ela não pode ficar escondida ou retida para nós mesmos. Pelo contrário, devemos expor para que o mundo veja a luz de Jesus Cristo por meio de nossas vidas. Em 1 Pedro 2, versículo 9, o apóstolo ele declara que nós somos raça eleita, nação santa. Vamos ler o texto todo, é um texto que é bem conhecido e diz assim, 1 Pedro 2, versículo 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o objetivo de sermos chamados pelo Senhor Jesus Cristo, o objetivo de sermos resgatados do império das trevas e transportados para o reino da luz, é para que nós possamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas e nos colocou agora na luz. Pedro ele nos desafia a vivermos de modo diferente desse mundo. O desafio de Jesus é que nossa luz brilhe diante dos homens. Não basta termos conhecimento. Passarmos a vida toda na igreja aprendendo, estudando, mas se não fizermos com que essa luz brilhe ao redor do mundo, se não fizermos com que a luz do mundo brilhe nas trevas do mundo por meio de nós, então qual a utilidade de tudo isso? Jesus então ele apresenta aqui pelo menos 3 argumentos para que sejamos sal e luz do mundo, especialmente falando da luz do mundo. O primeiro é que, por definição, ou seja, é isso que se espera de nós. As próprias comparações que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui, empregadas por Jesus, transmite os seus ensinamentos. Então, como função primária, por exemplo, do sal é ser salino, e a função primária da luz é iluminar, aprendemos, sem nenhuma necessidade de alegorizar o texto, que a ilustração aqui para nós é que nós devemos ser luz, brilhar no meio das trevas, como luz. O crente deve ser como sal, como já vimos, que realça o sabor, que preserva as vidas, e deve ser também luz que ilumina o ambiente em que se encontra ali, para que possa brilhar a luz de Cristo. Jesus, ele não está falando que o crente tem uma luz espiritual ou uma áurea que nos faz diferente, não. Nada disso. Jesus, ele está dizendo que nós, como crentes no Senhor Jesus, crentes nele, devemos, assim como discípulos dele, devemos irradiar a luz de Jesus por meio do nosso testemunho. É essa a razão porque o Senhor Jesus nos deixou aqui nessa terra. Falando da luz, Jesus explicou que o nosso testemunho deveria ser algo tão natural e comum, assim como é natural e comum esperar que a lâmpada, ao ser acesa, ilumine o ambiente. Não deve se esperar outra coisa senão de que o crente apresente Cristo em sua vida. Assim como não existe outra função para a lâmpada do que iluminar, não existe outra coisa para o crente fazer em sua vida do que testemunhar de Cristo. Um crente é, por definição, aquele que crê. E todos devem saber em quem temos crido. Assim como Paulo declara ali em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Paulo, ele diz assim: e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o depósito até aquele dia. Então, nós como crentes devemos mostrar para as pessoas em quem nós temos crido. Assim deve ser a nossa posição nesse mundo. Eu sei em quem tenho crido. O segundo argumento que podemos obter desse assunto é o fato de que a nossa posição se torna
contraditória e até mesmo é ridícula quando não agimos conforme aquilo que é esperado de nós. Assim como uma cidade edificada no alto da montanha, não se pode esconder ela por causa das luzes, o verdadeiro crente não pode se ocultar, se esconder. O contraste entre o crente e o incrédulo é algo que deveria ser evidente e perfeitamente óbvio, perfeitamente óbvio. O que Jesus está dizendo é que o proceder do crente não pode ser contraditório ao que ele é, ao que ele crê. Pois se o propósito de quem acende a luz é iluminar, assim o propósito do crente no seu viver deve ser irradiar a luz do Senhor Jesus Cristo. Assim como diz aquele hino, brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Brilhando no nosso redor, nas pessoas que estão ao nosso redor, quem sabe algum aflito nós vamos socorrer. Assim então nós somos exortados e desafiados a iluminar a vida daqueles que estão vivendo em trevas. Será que é possível ocultar deliberadamente a luz de Cristo em nosso viver? Se não estamos brilhando, o que está acontecendo? Não estamos ligados à luz do mundo, Jesus Cristo? Como é que estamos vivendo o nosso viver? Se não estamos brilhando, por que não estamos brilhando? Se você não está brilhando como luz neste mundo, o que está acontecendo com você? Como luz, pondere no seu coração, como crente no Senhor Jesus Cristo, pondere no seu coração o porquê você não está brilhando. Por que você não está testemunhando a respeito do Senhor Jesus Cristo? Como o salmista Davi orou, nós devemos orar no Salmo 139, versículo 23 e 24. Quando o salmista Davi ele ora para que Deus sonde o seu coração. Olha o que ele diz no versículo 23 e 24 do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho eterno. Essa oração deve ser constante em nossas vidas. Nós devemos orar a Deus, pedindo que Ele possa fazer com que as nossas vidas sejam sondadas por Ele, para que as pessoas possam ver em nós a beleza de Jesus Cristo. E o terceiro argumento que o Senhor Jesus Cristo nos mostra aqui, para que nós brilhemos, é aquele que, se ocultarmos a nossa natureza regenerada, tornaremos completamente inúteis. Ora, se o sal não salga e a luz não ilumina, para que serve? As qualidades essenciais desses dois elementos são tão evidentes quanto deve ser a nossa vida como filhos de Deus. É inútil o uso do sal sem sabor, ou da lâmpada queimada. Não serve para nada. O desafio de Jesus é que assim brilhe as nossas vidas, assim brilhe a nossa luz no meio desse mundo de trevas. O resultado será que o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado pelas pessoas que veem em nós as boas obras. Voltando lá no texto de Mateus, capítulo 5, versículo diz, assim brilhe, versículo 16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. O crente tem essa função. As pessoas esperam de nós isso. É impressionante que as pessoas, mesmo incrédulas, elas esperam que o crente tenha um comportamento diferente dos delas. Não é decepcionante você acionar o plug de um interruptor e nada acontecer? Você chega em casa, tarde da noite, escuro, e você abre a porta da sala, aperta o botão e não acende, a lâmpada queimou. Assim o mundo também.
se decepciona quando nós não brilhamos. Se decepciona quando nós não testemunhamos, quando nós não revelamos a beleza de Jesus Cristo por meio de nossas vidas. Devemos brilhar. Se mantivermos apagados, não estaremos exercendo a função da qual fomos chamados a exercer. Ser testemunha. O Senhor Jesus Cristo fala isso. Que nós devemos ir por todo mundo pregar o Evangelho testemunhando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o papel do crente, ser luz do mundo. Em outras palavras, no instante em que a luz vier a deixar de atuar como luz, para nada servirá. A qualidade essencial é também a sua única qualidade. Não existe qualidades secundárias para a luz. Uma lâmpada queimada serve para quê? Para ser lançada fora, ser reciclada, quebrar o vidro, usar para outra coisa, mas não é a função dela. Uma lâmpada queimada você troca, guarda num papel, no própria embalagem da lâmpada nova e coloca no lixo. Então, para que serve um crente que não está brilhando? Um crente que não está dando o perfeito testemunho da pessoa de Jesus Cristo? É inútil. Então, podemos resumir o que falamos até agora da seguinte maneira. O verdadeiro crente, ele não se oculta. E nem pode deixar de ser notado. Ou seja, todos nós que cremos e confiamos na pessoa de Jesus Cristo, quando estamos conversando com alguém, quando damos opinião de algum assunto, nós vamos naturalmente revelar quem somos. É uma grata revelação quando alguém pergunta para nós se nós somos crentes. Você conversa com as pessoas, um estranho, e de repente ele pergunta: mas você é crente, você é cristão, você é evangélico? Por quê? Porque pela maneira que nós falamos, o que nós estamos conversando, leva a pessoa a essa conclusão, e isso deve ser algo natural. As pessoas não devem saber que nós somos crentes porque estamos carregando a Bíblia debaixo do braço. As pessoas devem saber que nós somos crentes porque o nosso testemunho, as nossas palavras, os nossos atos, eles denunciam que nós somos da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O homem que verdadeiramente esteja vivendo e funcionando como crente, sempre assumirá posição saliente. Ele sempre se posicionará de acordo com a palavra de Deus. Qualquer assunto, ele vai pensar antes de falar. Ele vai ver o que a Bíblia fala a respeito. E aí então ele dá a sua opinião, embasada na Bíblia, e não no que eu acho ou o que a sociedade espera de nós. Podemos até ser vistos como pessoas politicamente incorretas, quando falamos o que a palavra de Deus diz sobre assuntos, por exemplo, sobre o homossexualismo. O que você acha sobre o homossexualismo? Se você não é uma verdadeira luz, você vai dizer, cada um toca a sua vida, faz o que quiser. Você se isenta. Agora, se você é crente, você vai dizer, homossexualismo é pecado, é condenado pela palavra de Deus, e a pessoa precisa aceitar Cristo como Salvador, confessar os seus pecados, rejeitar essa vida, viver uma nova vida em Cristo, ser uma nova criatura. Tudo isso está baseado na palavra de Deus. Nós amamos os homossexuais, mas não a prática homossexual. Então você coloca a posição bíblica do assunto. E de fato, cada um de nós há de prestar conta diante de Deus dos nossos atos. A Bíblia é bem clara sobre isso. Então eu posso dizer, olha, ele vai ter que prestar conta diante de Deus dos seus atos. Mas Deus já declara, é pecado, e todo aquele que vive em pecado, na prática de pecado, verá a morte. E aí, para não ser visto como alguém que está querendo deturpar a palavra de Deus, assim como adultério é pecado, assim como a mentira é pecado, o roubo é pecado. Muitas vezes a pessoa ela peca por não expor o que a Bíblia diz a respeito do assunto. Então, quando perguntam a respeito de nós, quando perguntam para nós a respeito de um assunto, nós temos que expor diante da palavra de Deus. Se um amigo seu, no trabalho, na escola, um vizinho, colega de futebol,
é conhecido como um pulador de cerca. E ele se gaba disto. E quando pergunta para você o que você acha disso, da mesma maneira que você falou a respeito do homossexualismo, você vai falar a respeito do adultério. Adultério é pecado, Deus condena, e se essa pessoa precisa confessar os seus pecados, precisa abandonar a prática, viver a vida que agrada a Deus. Então é posição bíblica. Luz é isto. É falar o que a Bíblia diz a respeito do assunto. Por quê? Porque nós, como crentes, nós como luz do mundo, na verdade somos o norte para a sociedade em trevas. Eles não aceitam isso. Mas quando um percebe que está perdido, ele procura você. É impossível omitir a luz. E é estranho alguém dizer ser crente, mas deliberadamente ocultar a sua identidade, esconder a lamparina debaixo do alqueire ou debaixo de uma cama. Enfim, nós temos que mostrar de quem nós somos, a quem pertencemos. Quando reconhecemos tudo quanto a graça divina nos outorgou, nós iremos fazer com que essa graça seja conhecida pelas demais pessoas. Isso é brilhar. É fazer com que as pessoas recebam aquilo que nós já recebemos do Senhor Jesus Cristo. Então, concluindo essa pequena meditação, antes de passarmos para a oração, nós podemos extrair aqui 3 breves exortações para buscar uma luz, para buscarmos uma vida de luz do mundo. Primeiro, viver uma vida de oração. A prática constante da oração nos mantém em plena comunhão com o nosso Senhor, e assim nós iremos brilhar. Segundo, viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Como exorta Tiago 1:22, não ser apenas ouvinte, mas também praticantes. Nossa luz brilhará quando estivermos em contato com a palavra de Deus, praticando o que a palavra de Deus nos ensina. E terceiro, deixar ser usado pelo Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, é uma exortação bem conhecida de todos nós. O apóstolo Paulo, ele nos exorta a estarmos cheios do Espírito Santo. E ele então diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então, estar cheio do Espírito Santo fará com que nós brilhemos no meio da sociedade em trevas. Jesus nos exortou a demonstrar ao mundo o que ele tem feito e o que ele está fazendo em nossas vidas. Que assim possamos ser no meio das trevas, que você possa demonstrar no meio do seu ambiente, seus colegas de trabalho, seus amigos de faculdade, seus colegas do bairro, os mais jovens, os que não trabalham, que estão em casa esses dias aí, recluso, que seus vizinhos possam saber que você é a luz do mundo, que você brilha, que você manifesta a graça do Senhor Jesus Cristo em sua vida. E como nós falamos quando tratamos semana passada da luz, a luz ela dissipa as trevas. Que você possa dissipar as trevas que estão ao nosso redor. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a brilhar como verdadeiras luzes neste mundo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, queremos te louvar por tua palavra, pelo desafio, que possamos verdadeiramente estar brilhando como luz no alto, ó Pai, onde todos possam ver a beleza de Cristo por meio de nossas vidas, por meio do nosso testemunho. Ó Pai, rogamos a tua bênção sobre o teu povo, sobre a tua igreja. E agora, quando estivermos orando um pelos outros, abençoe, ó Pai, e que o Senhor possa fazer a tua vontade nas nossas necessidades. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aí então os pedidos para serem colocados no WhatsApp direto do gabinete. Queremos louvar a Deus pela vida do Dante. Ele, semana passada, saiu da UTI na sexta-feira, foi para o quarto, de quinta para sexta, eu acho.
e depois, um dia seguinte, já foi para casa, já está bem, não teve mais nenhum problema de apneia. Louvamos a Deus por isso, pelo Davi. Oramos e quero que os irmãos orem pela Shirley, pela recuperação dela, e também pelo Davi, que Deus possa dar sabedoria a ele como pai, cabeça do lar, e a Shirley como mãe, ensinar a criança no caminho que deve andar. Oramos, também pedimos as tuas orações pelo os enfermos, a Glaucia e a Graça, com câncer. Também queremos lembrar, a Laide compartilhou, e eu não sei como é que está hoje, mas o Dr. Marcos Trauer, as irmãs conhecem ele, ele foi o ginecologista e obstetra das meninas, da Elizabeth, da Adriana e da Laide. É um amigo nosso também, conhecemos ele desde quando a Elizabeth ficou grávida do Davi, e ele está com coronavírus também. Ele perdeu um irmão no começo do mês de julho, e agora ele também está com coronavírus. Eu espero que nesse momento ele esteja melhor. Também o Reginaldo compartilhou pela comunidade cigana, que muitos estão com coronavírus. Vamos orar por eles. Orar pela cidade de Campinas. Muitas pessoas estão com sintomas de coronavírus, e que Deus possa nos guardar e preservar. E que haja realmente um interesse real das autoridades em descobrir uma vacina eficaz para essa doença. Os demais pedidos, os irmãos podem colocar logo abaixo aí desse vídeo. Nós vamos agora dedicar um tempo em oração. Deus abençoe a todos nessa quinta-feira e que vocês possam ter uma boa noite de descanso. Em nome de Jesus. Amém.